Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui mais uma vez para estarmos expondo a palavra de Deus na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a Betel, cuja lição é a lição 6. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. Antes de começar a nossa aula, irmão, nós queremos estar orando pelos irmãos e para Deus nos guiar em mais essa lição tão maravilhosa. Amado Deus, eterno Criador, nós agradecemos, Senhor amado, até esse presente momento que o Senhor tem nos proferido, Senhor amado, para estar aqui, para poder examinar a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós te pedimos que ilumine as nossas mentes, as nossas cabeças, Senhor amado, e que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração para que possamos cada dia mais praticá-la. Senhor, amado Criador, tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós vamos aqui estar ministrando a palavra de Deus na lição número 6 na nossa Escola Bíblica Dominical da revista, a qual o nome da lição está escrito assim: Usando a fé diante os confrontos. Amém? O nosso texto áureo está escrito desse jeito: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, versículo 38. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Objetivos da lição: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir. Mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre. Apresentar que Deus responde com fogo. Amém? Irmãos, eu acho que os irmãos já tiveram um pouquinho de entendimento nesses primeiros textos que eu mencionei aqui. A qual, é claro, se o irmão pensou, a irmã pensou que era sobre Elias, acertou, né? Esta lição de hoje, nós vamos falar a respeito da história do profeta Elias, né? Elias, que foi um homem que profetizou muitas coisas que Deus direcionou a ele numa época difícil a qual Israel estava passando, sendo que naquele tempo Israel já tinha sido dividida, né, por ter acontecido do rei Salomão já ter falecido, os seus filhos assumiram e acabou de acontecer o quê? Que o reino foi dividido, né, a qual eu já mencionei em outras aulas, né, que o reino já se partiu em dois, né, foram 10 tribos para o reino norte e ficou 2 tribos para o reino sul. Ou seja, o profeta Elias ele é o profeta do reino norte, o reino a qual Acabe era o rei, era o que dominava naquela época. E naquele tempo era muito difícil ser profeta no reino norte, meus irmãos, porque naquele tempo Acabe havia se relacionado, havia se casado com uma mulher muito rude, muito perversa, né? Idólatra, né? Seguidora e devota de um falso deus idólatra chamado Baal, né? E seu pai também, que era devoto, né? Também da profetisa Azera, aquela deusa da fertilidade, né? Então, essa mulher que casou-se com Acabe acabou pervertendo ele e trazendo a idolatria para Israel, para aquelas 10 tribos. E acabou, né, ela acabando perseguindo o povo de Israel, matando os profetas de Israel, tentando exterminar a palavra de Deus ali em Israel do Reino Norte. E era uma época difícil de ser profeta, porque ela promovia muitos assassinatos, matava muitos profetas. E Deus levantou ali esse homem chamado Elias, que não tinha de antecedência de familiar nenhuma ligada a Davi, nenhuma ligada aos antepassados, mas era um homem que era temente à palavra de Deus, e ali Deus o escolheu para um dia libertar o povo
dessa chamada idolatria, essa peregrinação, esse ensino pagão que havia naquele tempo. E o método de chamada de, de Elias foi dessa maneira, irmãos. Ele era um homem que era temente e obedecia e esperava no Senhor, né? Vamos ver aqui no tópico 1.1. Com a morte do rei Salomão, como eu já havia dito, aqui fala, foi dividido o reino, né, em dois, né, o reino norte e o reino sul, né, e o reino norte era governado por Acabe, né, e a rainha Jezabel. Jezabel foi a mulher a qual ele casou-se, que trouxe outras doutrinas, outros ensinamentos, outros deuses estranhos para Israel ali naquela época. E Acabe acabou cedendo e adorando também, fazendo parte dessa idolatria pagã, né? E a Jezabel ela induzia o povo de Israel no contexto do quê? De turbulento de idolatria e paganismo, né? Ou seja, ela fazia o povo adorar os outros deuses, os deuses que ela e o pai dela trouxe, né? Que são aqueles 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ou seja, a idolatria estava tremenda em Israel naquela época, né? E Elias então foi chamado por Deus, né? Aqui o texto diz que o autor escreveu, Elias foi chamado por Deus para ser seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar os israelitas que eram um povo seleto e que pertenciam ao Senhor. Ou seja, o Senhor ele não tinha, né, esquecido do povo. Além do reino ser dividido, ficar 10 tribos para o norte, chamado Samaria, né, e 2 tribos ficado no sul, que é Judá e Benjamim, que ficaram na cidade de Jerusalém, capital, Deus ele não esqueceu dos teus, né? É preciso esperar, nós precisamos esperar e obedecer ao Senhor, porque o socorro vem em breve. O socorro ele está presente e ele é o Senhor. E o Senhor levanta esse profeta chamado Elias, um profeta bem, vamos dizer assim, firme na palavra, um profeta que eles falam, né, que é um profeta bravo, né? Ele tinha a palavra, ele tinha o seu coração firmado na palavra de Deus. A introdução nos diz assim: diante das crises que assolavam o mundo, muitos cristãos não estão conseguindo separá-las de forma bíblica e inteligente. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou forças em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Ou seja, Elias ele profetizou a Acabe que não ia chover, ia ficar um determinado tempo sem chover, porque o Deus que Jezabel, o pai de Jezabel servia, que era Baal, era o Deus das chuvas, era o Deus da prosperidade ali, e em chuvas. E Elias profetizou em nome do Senhor que não ia chover, ou seja, desafiando esse Deus, falso Deus, que ele não tinha poder nenhum sobre a natureza. O único que tem poder sobre a natureza e sobre todas as coisas da terra é o nosso Deus. É o Deus de Israel que tinha poder por todas as coisas. Ele é o Criador. Mas aqueles deuses falsos alegavam que era eles que promoviam a abundância de frutos ali naquela terra. Era esses falsos deuses que promoviam as chuvas seródias. Mas era falso tudo isso. E por isso que Elias, a mandado de Deus, sendo porta-voz de Deus, profetizou que não ia chover. Ia ficar um bom tempo sem chover, ia haver seca naquele tempo, ia haver seca naquela terra. Ou seja, ali aquele profeta profetizou ali desafiando, né? E com certeza, consequentemente, ele ia ser perseguido e até morto pelos capangas, pelos soldados de Jezabel. Porque Jezabel ela estava exterminando todos os profetas.
de Deus. E Elias foi mais um profeta que Deus levantou, né, e estava desafiando. E Elias passou momentos difíceis, meus irmãos. Elias teve que se ausentar daquela cidade, teve que fugir para outros lugares, né, para não ser morto por aqueles homens, por aqueles exércitos, né? Nós vemos aqui no tópico 1:1, nós vemos quando a chamada de Deus prevalece. Deus ele promove tudo para nós. Deus ele prepara tudo para aquele que é chamado. Ou seja, meus irmãos, a chamada de Deus na vida do homem ou da mulher é um desafio. A chamada de Deus nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional, é um desafio. Nada é fácil. Nada é fácil no mundo. Nada é fácil na obra de Deus. A obra de Deus ela requer dedicação, ela requer oração, ela requer seriedade, ela requer honra ao Senhor Deus. É por isso que não é qualquer um que supera esses desafios. Desafios que intimidam qualquer pessoa. Pode ser tanto nos confrontos, como também nos desafios cotidianos. O homem, ele é chamado, ele tem a chamada de Deus. Pois aquele homem que tem a chamada de Deus, ele tem que ter na sua mente que ele terá desafios. O chamado de Deus na nossa vida, nós como líderes, obreiros, pastores, é um desafio. Assim como na vida de Elias. A cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no Reino Norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas, ou seja, ela alegava que a causa de não ter chuva era culpa dos profetas, né? Era culpa dos profetas. Ressaltar que o casamento, vamos falar do casamento de Jezabel e Acabe. Aqui o autor nos fala que o casamento de Acabe e de Jezabel foi um casamento político, né? Porque Acabe querendo, né, conquistar outros reinos, né? Porque naquele tempo o rei que se casava com a rainha de outras cidades, de outras províncias, ele conseguia mais reinos, ele conseguia com que o nome dele fosse mais longe, ele conseguia mais poder. E o casamento de Acabe e Jezabel foi um casamento político, nada mais que um casamento político. E acabou trazendo essas coisas, essas mazelas, né? essas tralhas de paganismo, de idolatria para o povo de Israel. E o povo começou a adorar, a seguir, a obedecer essa tal deusa, né? Essa tal senhora Jezabel, né? No tópico 1:3, nos fala dos métodos peculiares que Deus tem. Ou seja, irmãos, Deus pediu para Elias fugir, né? Ir para os montes, tanto que ele ficou perto de um ribeiro, né? Deus mandou Elias ir para perto de um ribeiro, e foi lá onde Elias ficou refugiado por algum tempo, numa caverna, né? E Deus, olha como Deus trabalha, irmãos. Deus, ele comanda todas as coisas, meus irmãos. Às vezes a gente vê que Deus ele move no tempo, né? Como nós vemos nas passagens bíblicas que Deus ele alterou o curso do sol, ele retardou o curso do sol. Deus ele trabalha nos animais. Deus ele fala através dos animais, ele faz os animais falarem, como nós vemos em várias passagens bíblicas, né? Como Balaão, né? E a jumenta. Deus ele faz todas as coisas. Todas as coisas são peculiares. Deus faz coisas peculiares. Ou seja, o que Deus fez naquela época? Ele alimentou a Elias através de corvos. Irmãos, corvos, eles se alimentam de carniça, de coisas, né? De carne mesmo, eles se alimentam, né? Os corvos. E o que Deus fez? Fez esses corvos levarem um pedaço de carne fresca para Elias. Na onde, irmãos? Um corvo que é acostumado a comer carne, né? Comer essas coisas.
ia levar esse alimento para Elias. O corvo ia lá, levava esses pedaços de carne fresquinha para Elias comer. E Elias bebia da água do ribeiro. Irmãos, esse ribeiro hoje é o conhecimento de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é a água da vida. Mais à frente, Jesus ia encontrar uma mulher samaritana naquelas províncias e ia falar para ela que ele era a água da vida. E Elias se alimentou desse alimento que os corvos levavam e também bebeu da água do ribeiro. Ali ele foi saciado ali naquele momento. E Deus usou desses métodos peculiares, né? Por isso que fala peculiares, são métodos que nós não esperamos. Deus, ele age do impossível, ele usa de pessoas que não são crentes para falar alguma coisa para nós. Ele usa objetos, ele usa animais, ele usa o tempo, ele retarda o tempo para as coisas acontecerem. Mas Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é soberano e usa métodos peculiares para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Aqui na lição está dizendo, após profetizar que nenhum orvalho nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, né, que Elias falou, está dizendo aqui o autor, Elias é forçado à imigração solitária, né? Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado por corvos. Está aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 17, versos 3 e 4. Elias, ele foi alimentado por corvos e bebia da água do ribeiro. Ou seja, irmão, nós não estamos sozinhos na caminhada. Por isso que eu falei logo no começo, no tópico 1:2. A chamada do Senhor nas nossas vidas é um desafio. E o nosso maior desafio na nossa vida, irmãos, é vencer esse mundo de horror, esse mundo de ofensas, esse mundo de prazeres falsos que querem destruir a nossa vida. O inimigo, ele vem bramindo 24 horas por dia para nos derrubar, para nos aplicar rasteiras, para jogar as suas teias, as suas cordas, as suas correntes para nos aprisionar. E a nossa missão é desatar, é quebrar esse laço através da palavra de Deus, através da vontade de Deus nas nossas vidas. É difícil, irmãos, é muito difícil. Elias certamente teria se assustado ao assistir os corvos chegando para lhe alimentar. Podemos dizer ao Senhor, é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Amém? O Senhor, irmãos, ele cuida de nós. Não importa as circunstâncias, não importa os confrontos. Ele sempre está pronto a cuidar de nós. Ele só requer de nós o quê? Adoração única a Ele. E Deus via que tinha uma coisa grave, uma coisa muito grave acontecendo no meio do teu povo. O teu povo não estava mais adorando somente a Ele, estava adorando coisas, criaturas, coisas que não existem, inimaginárias. A idolatria é o maior mal que há em nosso meio. Idolatria é o que Deus abomina mais na Bíblia. Como essa e outras passagens que tem na Bíblia. Deus abominando a idolatria, a adoração a falsos deuses, a adoração a ídolos. Deus, ele não concorda com isso, ele abomina essa prática. Elias foi chamado por Deus especialmente para tirar o povo da idolatria que os dominava. Ou seja, Jezabel, com a sua braveza, matando os profetas, dominava os israelitas. Amedrontava os israelitas. Tópico 2. Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Para
para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Ou seja, irmãos, nós, como obreiros, nós, como líderes do Senhor, né, fomos colocados, fomos chamados por Deus, nós temos que obedecer. Nós temos ordens a se cumprir. Deus nos promove ordens, Deus nos dá tarefas a fazer. Não é só estar ali no chamado e fazer o que a gente pensa, o que a gente quer. Nós temos que estar na guia do Senhor. Nós temos que estar... primeiramente, nós temos que buscar a palavra de Deus e Ele nos dará a guia. Ele nos dará o caminho, né? Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. 1 Reis 17:3. Deus manda Elias para Serepta, para encontrar a viúva. Deus manda ele para Samaria. Deus manda para o Monte Horebe. Deus manda para Betel. Deus manda para Jericó. Deus manda para Jordão. Deus, ele comanda tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aonde e o que tem que fazer. Não cabe a nós fazermos o que vem na nossa cabeça. Nós precisamos ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Nós temos que ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E Elias teve isso. Elias teve os ouvidos, teve o coração aberto para seguir as instruções do Senhor. É isso que fala no tópico 2. Tópico 2.1. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Ou seja, quando Elias vai para Serepta, ali há uma viúva, a qual preparava o seu único alimento que tinha, né? Que tinha ali o seu azeite, a sua farinha, que só dava para fazer um bolo, apenas um bolo, a qual esse bolo era para ela e o filho, que estava muito doente, estava para morrer, né? E Elias chega naquele momento, né? E fala, através do que Deus havia ordenado a ele, fala para ela: faz primeiro este bolo para mim. E depois Deus proverá o que vai acontecer. Deus vai abençoar. E ela ficou ali em dúvida, né? Mas eu só tenho só isso. Se eu fazer esse bolo e entregar para você, o que eu vou comer com meu filho? Vamos morrer, né? Era a única refeição que eles tinham naquele momento. Mas ele, através da guia de Deus, ele falou: faça primeiro esse pão para mim. Irmãos, nós devemos confiar nos obreiros que nós servimos, que nós estamos ali sobre a ordenança. Nós devemos confiar nos nossos líderes, os líderes verdadeiros que estão guiados pelo Senhor. Deus abençoa o obreiro fiel e quem está ao redor. Ou seja, o verdadeiro obreiro de Deus, fiel, que está ali na batalha, né, ensinando, pregando a palavra de Deus, fazendo o que forma as Escrituras dizem. Deus, ele abençoa a ele e quem está ao redor. Ele abençoa. Ou seja, quando aquela mulher resolveu fazer aquele pão, aquele bolo, e entregar para Elias, né? Ela deu o que ela tinha. Ela deu o melhor dela para Elias ali comer. Logo após, Deus abençoou grandemente aquela casa. Aquela casa estava à beira da morte, porque aquele menino já ia falecer. Ele iria falecer e Deus ressuscitou aquele garoto. Deus fez um milagre imenso na vida daquela mulher. Deus abençoou grandemente aquela mulher. Através do quê? Através da obediência dela. Elias está nessa passagem aqui, irmãos, nessa revista, como um líder religioso. Hoje nós temos os nossos líderes, hoje nós temos os nossos pastores. E o pastor da igreja, irmãos, nada mais é que o nosso líder espiritual. O verdadeiro pastor que tem ligação direta com o Senhor,
é um homem de oração, é um homem dedicado à obra de Deus. As bênçãos de Deus vêm para ele e também vêm para todos aqueles que obedecem a Deus. Irmãos, observem na igreja quantas pessoas foram abençoadas. Que as pessoas que obedeceram a palavra, que estão ali junto com o líder, ajudando o líder e foram abençoadas. Pessoas que estavam desempregadas e arrumaram emprego, pessoas que foram promovidas no emprego, pessoas que alcançaram vitórias que nunca conseguiram antes. O líder, o verdadeiro líder da igreja, que segue a verdadeira palavra de Deus e faz a sua obra com dedicação. Ele, além de ser abençoado, ele abençoa aquelas pessoas que estão ao redor dele. Todas que estão em volta, que se dedicam à palavra de Deus, que estão ali aprendendo. Deus abençoa também essas pessoas. As bênçãos sobre as bênçãos, elas transbordam ao derredor e abençoa aquelas pessoas que estão ao derredor. É preciso confiar no líder guiado por Deus. Nós temos que confiar nos nossos líderes, irmãos. Nós temos que confiar nos nossos pastores. Porque eles estão ali, eles são chamados para esse desafio. Eles são chamados por Deus para nos guiar, para pastorear, para cuidar de nós. Eles estão ali como administradores das ovelhas de Deus, cuidadores. Eles cuidam das ovelhas para o Senhor um dia vir buscar. É muito importante isso, meus irmãos. Tópico 2.2. Na crise, a viúva de Serepta foi bênção para Elias. Ou seja, irmãos, nós também devemos ser bênção na vida dos nossos líderes, dos nossos pastores. Nós devemos ser bênção. Nós devemos estar sempre prontos a ajudar. Nós devemos sempre estar prontos a aproximar-se ali, ajudar na obra, meus irmãos. Nós devemos ser bênção também. Nós não devemos dar trabalho, não devemos ser pessoas, objetos de obstáculo para a igreja. Nós devemos ser bênção. Irmãos, vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali, vamos. Não devemos ser pedra de tropeço na igreja, irmãos. Nós devemos ser prósperos, nós devemos ser pessoas que estão prontos a ajudar. Vamos orar para aquela irmã? Vamos. Vamos fazer uma visita? Vamos. Vamos cooperar com a igreja? Vamos. Nós devemos ser bênção. Ser bênção na vida das pessoas e bênção na vida dos nossos líderes. Como aquela mulher foi bênção na vida de Elias. Se aquela mulher não faz aquele pão para Elias, como é que ia ser as coisas? A obediência daquela mulher, a dedicação dela em fazer aquele bolo, dar o melhor dela. Ela foi bênção na vida de Elias. E Elias foi bênção na vida dela. Tópico 2.3. Na crise, Elias foi bênção na vida da viúva. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Serepta, ou seja, como eu acabei de falar. Né? Nós temos que sempre estar pronto a ajudar. Nós devemos ser bênção na vida das pessoas. Não adianta a gente ser bênção só na igreja, ser bênção só em casa, e na rua, no trabalho, em qualquer lugar, na faculdade, ser um insuportável, uma pessoa negativa. Jamais, irmãos. Nós devemos ser bênção em todos os lugares, bênção na vida das pessoas. Esses dias aconteceram o quê? Um rapaz estava lá na firma onde eu trabalho e ele falou, né, que ele estava pela agência, né, abrindo parênteses aqui, irmãos. E ele me falou, não, eu estou pela agência e eu sou assim. Aí ele falou do currículo acadêmico dele, né? E eu vi que era um homem que tinha um currículo acadêmico muito bom. Muito bom. O cara tinha faculdade, tinha pós-graduação, tinha muita coisa. E eu falei, aí se fosse uma pessoa que não abençoasse, eu ia falar, mas agora você tá aí nessa aí, né? Tá nessa. Você tem que ver se os caras for promover você, se não for, você vai ser mandado embora. Não, irmãos, não devemos fazer isso. Devemos ser bênção na vida das pessoas, falar. Eu falei, fique em paz,
que você vai ser promovido pela empresa e eles estão de olho no seu currículo. Você tem um currículo muito bom, você tem faculdade, então logo logo eles vão te promover e vão te colocar no lugar melhor. Fique em paz, né? Ainda até citei um versículo da Bíblia para ele, né? Eclesiastes 3:3, né? 3, que eu falei, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, ele ficou, né, esperançoso. Ele falou para mim, Deus te ouça. Não, ele ficou esperançoso, ele não ficou desanimado. Então, nós devemos ser bênção na vida das pessoas. Nós devemos alegrar as pessoas, né? Não devemos retroceder. Na caminhada cristã, se você quer ser abençoado, não ser abençoado, então, primeiramente, abençoe alguém. Ou seja, se nós queremos ser abençoados, irmão, nós temos que abençoar alguém. Nós temos que querer o bem do próximo, né? Como diz os dois versículos, os dois mandamentos que Jesus colocou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha como é que bate. Bate certinho, irmãos, né? Na nossa vida cristã nós devemos fazer isso. Tópico 3.3, do tópico 3, né? Vamos falar aqui sobre confrontando o povo e os profetas pagãos, né?